Resolução de disputas e conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias da Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática permanente dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Hoje vamos falar sobre a 17ª Semana Nacional de Conciliação, vamos falar também sobre o Centro Judiciário Ambiental que realiza acordos no primeiro dia do mutirão fiscal em Cuiabá e ainda vamos falar sobre um acordo de conciliação que vai beneficiar cerca de 400 mil pescadores artesanais do país. Doutor Rogério Neiva, Semana Nacional de Conciliação, o que o senhor traz para o nosso ouvinte de novidade? Então, Sérgio, primeiro que nós procuramos aqui, ao longo das últimas semanas, estar chamando a atenção do nosso ouvinte para a Semana Nacional da Conciliação, que chega à sua 17ª edição e que se trata, como temos dito, de uma mobilização que o Judiciário faz em âmbito nacional, envolvendo todos os segmentos do sistema de justiça, não só para criar oportunidades adicionais, e aí do ponto de vista concreto e prático, ou pautas de audiência de conciliação, além daquelas que são realizadas ordinariamente e sem prejuízo das audiências que normalmente se realizam, além, obviamente, de buscar sensibilizar a sociedade para a importância da cultura da paz e da possibilidade da solução consensual de conflitos. E nesse sentido, Sérgio, o primeiro alerta que eu faço aqui ao nosso ouvinte, até num espírito de utilidade pública, o nosso ouvinte que nos acompanha, é que considere essa oportunidade, essa possibilidade enquanto uma oportunidade para tentar resolver processos. Seja, e aí quem nos acompanha, seja quem é parte, seja quem é advogado, considere essa possibilidade e o que significa? Significa que você tem até amanhã para procurar o NUPEMEC, o SEJUSC ou o SEJUSC, no qual vinculado à unidade judiciária na qual tramita o seu processo, e pedir a inclusão em pauta. E seguramente, não tenho dúvida em afirmar que haverá toda a boa vontade, empenho e esforço dos responsáveis, por cada SEJUSC, cada NUPEMEC, em todos os segmentos do sistema de justiça, em todos os ramos do Poder Judiciário, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, para tentar resolver esse processo ainda essa semana. Então, considere, o primeiro alerta que eu faço aqui, como temos feito, é de considerar essa possibilidade. Agora, para além disso, Sérgio, eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte aqui, trazendo alguns destaques do que tem acontecido na Semana da Conciliação. O primeiro destaque é que nós tivemos um evento no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que por um acaso é o tribunal ao qual sou vinculado, em que houve uma cerimônia de abertura com a presença, com a prestigiada presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e coordenador da Comissão Nacional de Promoção e Conciliação da Justiça do Trabalho, a CONAPROC, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que é o gestor nacional das políticas judiciárias de resolução adequada de disputas e métodos consensuais na Justiça do Trabalho. E aí, só para esclarecer o ouvinte que não tem ainda essa compreensão, na Justiça do Trabalho nós temos uma organização central, que é a CONAPROC, ou seja, nós temos um órgão central que tem à frente o vice-presidente do TST e do CSJT, e que organiza, e que é responsável por coordenar esse sistema, que tem na base os núcleos de conciliação dos 24 tribunais regionais de trabalho. Então, o ministro Aloysio Veiga teve a preocupação e a disposição de participar desse evento que foi transmitido para todos os outros tribunais regionais do trabalho, de modo que faço esse registro como um gesto institucional importante de prestígio à Semana da Conciliação. Um outro destaque que eu traria para o nosso ouvinte é que, e aí também fica mais um alerta, é que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJ de Pernambuco, fez uma parceria com o PROCON do Estado de Pernambuco, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo, para que o pessoal do PROCON fosse para dentro do SEJUSC, de modo a tentar auxiliar o tribunal na solução dos conflitos de natureza consumerista. Então, veja só o ouvinte, e Sérgio, o alcance, a magnitude e o sentido dessa iniciativa. O Poder Judiciário dá os braços, dá as mãos a um braço do Poder Executivo, no caso o PROCON, que, como eu disse, é um órgão do Poder Executivo, comprometido de tratar da defesa e da proteção ao consumidor para que vá para dentro do sistema de justiça ajudar o judiciário a compor esses conflitos. Então, fica aí esse registro, essa iniciativa louvável do TJ de Pernambuco, e o ouvinte que nos acompanha aqui, eventualmente, tem uma causa de natureza consumerista, principalmente em Recife, considere essa possibilidade, ou seja, aproveite essa oportunidade para estar resolvendo de hoje para amanhã o seu processo. E ainda, tratando de Pernambuco, por um acaso, um outro destaque que eu trago aqui, é que o TRT da 6ª Região, que atua exatamente no estado de Pernambuco, tomou uma iniciativa muito interessante de estar fazendo agora na Semana da Conciliação uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa de satisfação dos usuários do sistema de justiça, leia-se partes e advogados. Isso é muito importante porque isso tem a ver com um movimento que tem crescido no Poder Judiciário, que é um movimento
de procurar trabalhar com pesquisas empíricas e há uma tendência mundial, inclusive, de políticas públicas, né, baseada em evidências, em pesquisas empíricas, para análise de políticas públicas, formulação de políticas públicas. Então, o TRT da Sexta Região está fazendo uma pesquisa na Semana da Conciliação, uma pesquisa de satisfação com as partes e advogados. Portanto, o ouvinte que nos acompanha, que estará, né, agora, né, de hoje para amanhã, no TRT da Sexta Região, em alguma audiência de conciliação, eu conclamo aqui a contribuir com essa pesquisa, como também faço esse apelo, no caso de outros tribunais, em outros contextos, que venham estar fazendo pesquisa de satisfação do jurisdicionado, e faço esse apelo aos advogados e partes que nos acompanham, contribuam com essas pesquisas, porque isso significa o judiciário preocupado com a satisfação de quem está do outro lado do balcão. Isso é um novo paradigma no sistema de justiça, isso é um novo paradigma de prestação jurisdicional inimaginável há décadas atrás. Então, é importante que, obviamente, o jurisdicionado, o usuário, contribua com isso. E o último destaque que eu faço sobre ainda a Semana da Conciliação é que o Tribunal de Justiça de Roraima, aproveitando a Semana da Conciliação, fez uma parceria com a Companhia de Energia Elétrica que atua lá no estado para resolver conflitos. Na verdade, a Companhia de Energia Elétrica e de Água e Esgotos para resolver conflitos nessa Semana da Conciliação, envolvendo essas questões aí consumeristas, né, obviamente que na relação entre o usuário e a empresa, de modo que também aproveito para alertar o ouvinte que tem algum processo tramitando no Tribunal de Justiça de Roraima sobre esse tema, que aproveite essa possibilidade. Na verdade, isso envolve basicamente as questões dos inadimplentes, né? Ou seja, quem está com problema de pagamento da conta de água, conta de luz. Então, esses são os destaques, Sérgio, da Semana da Conciliação, mais uma vez conclamando aos ouvintes que aproveitem essa oportunidade até amanhã. Muito bem, doutor Rogério Neiva, agora vamos falar sobre o Centro Judiciário Ambiental que realiza acordos no primeiro dia de mutirão fiscal em Cuiabá. Pois é, Sérgio, esse também é um tema que em alguma medida tem relação com a Semana da Conciliação, porque essa foi uma iniciativa que acabou casando com a Semana da Conciliação, mas vale a gente destacar aqui de forma separada, porque envolve algumas particularidades. O primeiro ponto importante é que o Centro Judiciário Ambiental do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que funciona na cidade de Cuiabá, está fazendo, abriu essas pautas de audiência, casando, inclusive, mais uma vez, com a Semana da Conciliação, para resolver questões que têm um caráter ambiental, envolvendo, basicamente, a aplicação de infrações, e infrações de menor alcance, às vezes, por exemplo, a pessoa jogou um lixo no local errado e foi autuado, ou queimou o lixo ali e foi autuado, Essa é basicamente a característica dos casos que estão sendo tratados nessa semana. Então, de um lado, aqueles que têm algum conflito por terem sido autuados, e do outro lado, o município de Cuiabá, que, exercendo o poder de polícia, acabou lavrando esses autos de infração. Agora, qual é o aspecto importante aqui, Sérgio, de nós chamarmos atenção, e não é a primeira vez que tratamos disso? Estamos falando de um Sejusc especializado. E esse é um movimento que tem crescido de pouco tempo, eu diria assim, de no máximo 2 anos para cá, que é um movimento de criação de sejusques especializados. Basicamente, hoje nós temos sejusques especializados, todos na Justiça Estadual, envolvendo matéria de família, matéria ambiental e matéria agrária. Tivemos também, mais recentemente, e comentamos aqui, um sejusque envolvendo questões indígenas. Então, por último, que eu havia me esquecido de mencionar, mas não menos importante, muito pelo contrário, sejusques especializados em questões empresariais. Esse é um movimento que tem ganho corpo. Nós precisamos estar acompanhando e monitorando isso, mas me parece que é uma tendência. E quando você faz um sejusc especializado, você acaba criando condições, principalmente por parte daqueles que vão atuar como conciliadores e mediadores, a partir da especialização, de promover um tratamento talvez mais adequado pelo domínio daquela matéria de fundo daqueles conflitos. Então, esse é o caso aqui de um sejusc ambiental, e que promoveu essa iniciativa mais específica envolvendo esse tipo de conflito específico aqui, de modo que também chama a atenção do ouvinte que eventualmente tem uma situação como essa lá em Cuiabá, não perca essa oportunidade hoje para amanhã, mas é algo que nós estaremos acompanhando e trazendo aqui para os nossos ouvintes, mas acima de tudo precisa ser avaliado e monitorado. Agora, eu não tenho dúvida em afirmar que, pelo menos enquanto hipótese, é algo que tende a contribuir com a solução consensual de conflitos na medida em que você parte aí para essa lógica de especialização. E para concluir, esse ponto aqui, Sérgio, assim, o fato de termos sejusques já é
um movimento importante que foi promovido pelo Poder Judiciário no Brasil, né? Assim, a partir do momento, e esse foi um movimento que começou com a Resolução 125 de 2010, quando criamos essa porta de entrada da Resolução Adequada de Disputas para o Brasil, porque assim, a grande verdade é essa, que a Resolução 125 de 2010 do CNJ, em 2010, abriu as portas do Brasil para a Resolução Adequada de Disputas, e aí depois seguiu-se outros movimentos, né, como por exemplo o próprio Código de Processo Civil, em que de uma maneira assim bastante peculiar, o legislador incorporou à legislação construções que haviam sido estabelecidas numa resolução do CNJ, não só no atual CPC, como também na Lei 13.140. No fundo, a grande verdade é que o embrião do SEJUSC foi uma alteração que houve no CPC de uma daquelas reformas, né, no CPC de 73, quando criou o parágrafo único do artigo 277 do antigo CPC de 73, permitindo com que o magistrado se valesse de um terceiro não magistrado para auxiliá-lo na interlocução com as partes, no fundo aí que foi o embrião do SEJUSC, quando nós, no nosso sistema, quebramos o monopólio que havia até então do magistrado na interação com as partes, né? Porque essa que é a lógica do SEJUSC, né? O SEJUSC ele envolve uma lógica que, por um lado, eu tenho uma quebra do monopólio do magistrado na interação com as partes, em função da qual o magistrado se vale de um terceiro neutro não magistrado, que é o conciliador ou mediador, seja ele servidor, como na Justiça do Trabalho, seja ele um voluntário, como na Justiça Estadual. Então, por um lado, eu tenho essa quebra desse monopólio do magistrado na interação com as partes, e por outro lado, eu tenho um efeito multiplicador em que um magistrado pode estar supervisionando várias audiências ao mesmo tempo. Essa é a lógica do SEJUSC. E, obviamente, o terceiro ponto, talvez o mais importante, é que eu crio um ambiente propício a isso, né? Ou seja, eu crio um espaço, né, propício a isso. Então, enfim, fica esse registro aí. Muito obrigado, doutor Rogério Neiva, pela sua participação conosco na Rádio Justiça. Até a próxima semana. Eu que agradeço, é uma satisfação, Sérgio, e caros ouvintes.